Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Nós tivemos a semana passada, a Sandra, ela leu o começo do capítulo, algumas palavras de Jesus segundo o Evangelho de Mateus, nos capítulos 5 e 13, onde Jesus diz que nem os que acendem uma luzerna a metem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos que estão na casa. Falou sobre o que era oculto, nos lembrou, nós começamos a estudar as parábolas. Kardec faz um comentário aqui sobre as parábolas. Nós entendemos que Jesus veio trazer a luz para o mundo e que a palavra dele, os ensinamentos dele, devem ser colocados a público. Vocês devem lembrar, ela até citou o exemplo do que é público e do que a gente deixa de tornar público. E lembramos um pouco do conhecimento das parábolas. Kardec faz uma primeira apresentação, onde ela foi explanando sobre essa questão de você esconder aquele conhecimento que você tem, de guardar o conhecimento, e quando você retém o conhecimento, quando você retém esse conhecimento e esse estudo, sobretudo acerca da religião e acerca da bondade, do amor, da fraternidade, que foi a pedagogia de Jesus, que foram os grandes ensinamentos de Jesus, você começa a ter uma igreja, você começa a ter um templo, você começa a ter uma religião onde você não tem mais a luz, você não traz mais a luz, mas você começa a negociar, e que foi o que aconteceu no século IV, quando a igreja se uniu à política, se uniu ao Estado. Nós temos o quê? Nós não temos mais uma religião constituída, nós temos o quê? Nós temos uma negociação. O conhecimento de Jesus passa a ser uma negociação. Porém, ele deixou aqueles ensinamentos que foram espalhados pelo mundo, e nós temos a palavra de Jesus até hoje, nós temos os ensinamentos de Jesus até hoje, que estão dentro do nosso coração. Embora nós desencarnemos e reencarnemos, esses conhecimentos estão dentro do nosso coração. A cada desencarne, quando retornamos ao mundo espiritual e quando voltamos para a Terra, para as nossas provas, para as nossas algumas expiações, provas, e para o nosso trabalho frente aos compromissos que foram feitos no mundo espiritual, nós colocamos em prática. Aí, como alunos, nós somos provados. E ele continua aqui, Kardec, falando sobre as parábolas. É bom a gente atentar sobre as palavras de Allan Kardec aqui, e sobre a explicação dele, que Allan Kardec era um professor. Escreveu uma gramática na França, era um professor, um pedagogo, que vem interpretar o Evangelho. E como um professor, ele passa para os seus alunos, à medida que ele vai estudando, ele vai passando para os seus alunos os comentários acerca do estudo do Evangelho. Vem primeiro com Jesus, o mestre, porque o único título que Jesus aceitou foi de mestre. Quando perguntaram para ele, chamaram ele de bom mestre, está lá no Evangelho de João. O que ele respondeu quando chamaram ele de bom mestre? Ele falou: bom é o Pai, mestre eu o sou. Então ele aceitou o título de mestre. E o título de mestre ele carregou com todos os ensinamentos que ele trouxe através das parábolas e através dos sermões e através de todo o ensinamento que ele deu, porque Jesus era muito seguido. Aonde falava, Jesus vai pregar, ia toda a multidão, Jesus pregava para aquela multidão. Jesus Jesus está em tal lugar, corria toda a multidão. Até quando era no sentido mais privado, que ele estava na casa de alguém, o que acontecia? Aconteceu até de descer
Um pelo telhado para ser atendido, paralítico para ser atendido por Jesus, desceu até pelo telhado. Então Jesus era seguido. E aí Kardec diz o seguinte, quando se trata do assunto das parábolas. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas cujo sentido estava oculto para ele. Deve notar-se que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre questões de alguma maneira abstratas da sua doutrina. Mas tendo feito da caridade, da humildade, a condição expressa da salvação, tudo que disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Assim deveria ser, porque se tratava de regra de conduta, regra que todos deveriam compreender para poderem observar. Era isso o essencial para a multidão ignorante, a qual limitava a dizer: eis o que é necessário para ganhar o reino dos céus. Sobre outras questões, só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos. Estando eles mais adiantados, moral e intelectualmente, Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse: ao que já tem, ainda mais se dará, e terá em abundância. E ele nos remete ao capítulo 18, ao item 15, que nós já estudamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos cuja inteligência completa estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar a diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro vieram revelar as novas leis da natureza, que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. O espiritismo vem atualmente lançar a sua luz sobre uma porção de pontos obscuros, mas não o faz inconsideravelmente. Os espíritos procedem nas suas instruções com admirável prudência. É sucessiva e gradualmente que eles têm abordado as diversas partes já conhecidas da doutrina. E é assim que as demais partes serão reveladas no futuro, à medida que chegue o momento de fazê-las sair da obscuridade. E é isso que nós vimos com a chegada de Chico Xavier, que nos trouxe os codificadores do século XX e nos trouxe a verdade científica. André Luiz foi aceito como uma verdade científica. A doutora Marlene levou e colocou, através das AMES, através dos pesquisadores das AMES, o estudo de André Luiz na revista indexada de ciência. E André Luiz nos trazendo, naquele período de 1940 até 1900, alguns livros em 1949 e um pouco mais para frente, o que é que ele nos traz? Ele nos traz a revelação, e essa revelação se tornou comprovada pela ciência. Então, Jesus trouxe os primeiros ensinamentos aqui para a Terra, ensinamentos que vieram de um novo paradigma. Jesus trouxe um novo paradigma. A pedagogia de Jesus era uma pedagogia voltada para esse novo paradigma, a fraternidade universal pela paternidade divina. Nós todos somos filhos de Deus, como disse Kardec aqui no pedaço anterior, no parágrafo anterior, nós todos somos filhos de Deus. E, sendo filhos de Deus, somos todos irmãos. E se todos pensassem assim, a violência não existiria na Terra. Porque nós íamos observar o quê? Que nós não somos donos do planeta, nós somos usufrutuários. E nós nos fizemos o quê? Donos do planeta. Então nós dividimos o planeta em pedaços, nós constituímos exércitos, nós constituímos forças para defender aquilo que a gente chama de nosso. Nós temos o meu, fugindo daquela ideia, daquele paradigma pedagógico extremamente moderno que Jesus veio trazer. O paradigma da modernidade,
o paradigma que nós vamos chegar quando o planeta deixar de ser um planeta de expiação e provas e passar a ser um planeta de regeneração. Porque aí nós vamos, isso pode parecer utópico, e pode parecer uma coisa de gente biruta, mas nós vamos entender a verdadeira intenção e o verdadeiro ensinamento e o verdadeiro paradigma de Jesus, que é a fraternidade universal pela paternidade divina. Nós todos somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, nós somos todos irmãos. E sendo todos irmãos, Deus não olha para um ou outro diferente, de forma diferente. Olha para todos nós de forma igual. E nós vamos ter que aprender a dividir, nós vamos ter que aprender sobretudo, a fraternidade. Nós vamos ter que deixar a maior chaga que existe no planeta, a maior chaga que existe, que é o quê? O egoísmo. O egoísmo. E aí ele continua aqui. Se a houvessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível, senão a um pequeno número, e teria mesmo assustado aqueles que não se achavam preparados, o que seria prejudicial à sua propagação. Se os espíritos, portanto, ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque a doutrina possua mistérios reservados aos privilegiados, nem que eles ponham a candeia debaixo do alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles dão a cada ideia o tempo de amadurecer e se propagar, antes de apresentarem outra, e aos acontecimentos o tempo de lhes preparar a aceitação. É preciso ter uma terra preparada, é preciso ter um campo preparado para que as ideias se propagam. E esse campo preparado vem com Jesus. Jesus vem revelar o reino de Deus e a sua justiça. Quando Jesus vem para a terra, quando ele nasce na terra, ele encontra o quê? Um mundo mergulhado numa série de contradições. Nós temos a Grécia, que é o berço da arte, da filosofia, da beleza, e nós temos Roma também, Roma como uma organização social e política como não aconteceu em todas as épocas. Nós vamos estudar, onde nós vamos estudar essa parte da história da civilização? No livro A Caminho da Luz, do Emmanuel. Nós vamos encontrar Roma, nós vamos encontrar a Grécia toda voltada para a beleza, para as esculturas e para tudo aquilo, para a arquitetura. Nós vamos encontrar a Roma com as grandes lições da organização social e política, porém, não obstante o grande avanço, como ele diz aqui, como Kardec diz aqui, o que acontecia? O apedrejamento no adultério, uma lei que era tratada olho por olho, dente por dente, uma justiça que era igual a uma vingança, a justiça e a vingança tinham o mesmo peso. Nós encontrávamos a mulher era apedrejada nessa lei. A escravidão era permitida. Nós encontramos os escravos trabalhando para os senhores. Nós encontramos toda esse poder do senhor em cima do seu escravo, um poder de vida e de morte, inclusive de cegar. Eles podiam cegar os seus escravos, se fossem eles homens, crianças, eles podiam cegar esses escravos. E em contradição a esse desenvolvimento, todo esse desenvolvimento intelectual, essa asa do desenvolvimento intelectual que fala Emmanuel, em detrimento dessa asa, desse toco de asa, que é o desenvolvimento dos sentimentos. E Jesus chega e fala, não, qual é quando ele pega o decálogo, ele pergunta
não questiona, ele fala que ele não veio destruir a lei. E quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento, amar a Deus de toda a sua força, de todo o seu intelecto, enfim, e ele completa, e ele transforma toda essa lei, essa justiça que estava associada à vingança, ao olho por olho, dente por dente, ele transforma no quê? Ele fala o quê? Ele nos traz o quê? Ele nos traz o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele resume toda a lei de Moisés em dois mandamentos, e o próximo como a si mesmo. Então o que acontece? Eu tenho essa lei, eu tenho esses ensinamentos. Jesus traz uma nova pedagogia para o planeta. Ele traz esse sentimento para o planeta, ele traz esse desenvolvimento para o planeta. E aí o que acontece? Acontece que tem um novo ensinamento. Jesus traz essa nova pedagogia, essa nova abordagem pedagógica, porque ele foi o grande mestre, ele é o mestre, inclusive o título que ele aceitou, o título de mestre. E ele traz essa nova abordagem pedagógica, uma abordagem centrada no ouvinte. Como diz Kardec aqui, que ele tem que falar para aquele que está ouvindo. É a pedagogia de Jesus. É o ensino, a forma que Jesus encontrou e é a forma que os espíritos superiores utilizam para ter uma abordagem sobre aqueles que estão aprendendo. É aquilo que nós aprendemos na faculdade de educação. Uma abordagem extremamente moderna, onde Jesus traz o quê? A abordagem, a pedagogia centrada no ouvinte. Ou seja, quando ele fala para o comerciante, como ele fala, que o reino dos céus se assemelha a um tesouro. Quando ele fala para a mulher, para aquela mulher que vive no dia a dia ali na aldeia, que ela vive o dia a dia com as outras mulheres, as donas de casa, ele fala através das parábolas também, a parábola do dracma perdido. Que ela tem 10 e ela perde 1, e ela varre a casa e ela encontra. Essa é uma linguagem da dona de casa. Essa é uma linguagem da mulher que está ali dentro, tá ali dentro da casa dela. Essa é a linguagem que ela entende ali. E assim ele vai falando. Com os discípulos ele tem uma linguagem, com os outros que ele chama de discípulos, vocês não são mais, vocês são meus amigos. Ele torna os discípulos amigos dele, e ele vai fazendo toda essa abordagem centrada essa abordagem centrada aonde? No ouvinte. Aquele que ouve, ele tem uma certa sabedoria. Ele tem um certo, que é da vivência dele, a sabedoria da vivência dele. Então eu falo de acordo com aquele que está ouvindo, de acordo com aquele que vai ouvir. Eu falo para aquele que vai ouvir, como o professor fala para aquele aluno que está na pré-escola, e em meio a essa população primitiva, vamos dizer assim, ingênua muitas vezes, essa população que ele fala, quando ele vem, quando ele começa os seus ensinamentos, ele é o mesmo que o professor fala hoje em dia para o seu ouvinte na pré-escola. É aquela criança ingênua, aquela criança que vem para começar a alfabetização dela. E ela começa, a gente tem uma linguagem, uma abordagem com essa criança. E é assim que nós aprendemos na faculdade de educação, na pedagogia, que é a faculdade que nos ensina ao trabalho com o aluno, ali dentro da escola. E Jesus já trouxe essa abordagem voltada centrada no ouvinte, ele já trouxe há 2000 anos.
e nós começamos ali, o aluno da pré-escola, você tem uma abordagem com aquele aluno da pré-escola, ele começa as primeiras letras e vai, e aí ele passa da educação infantil, ele passa para o ensino fundamental, depois para o ensino médio, e aí ele vai para o banco da faculdade. E lá no banco da faculdade, isso tanto quanto a evolução espiritual, só que no ensinamento, no que ele traz, no que Jesus traz, ele faz o quê? Ele tira a humanidade, para aquela humanidade que tem olhos de ver e que tem ouvidos de ouvir, como ele mesmo diz, ele tira da humanidade a chaga do egoísmo. E quando ele consegue fazer com que esse espírito que vem para a terra, quando ele consegue fazer com que esse espírito que vem, que ele entenda essa função dele, que ele cumpra aquilo que ele fez no mundo espiritual, ele tirou esse espírito, a chaga do egoísmo desse espírito, e esse espírito passa o quê? Passa a caminhar rumo à evolução espiritual. Então é assim que funciona a educação, é assim que funciona a educação espiritual. Quando nós vamos até André Luiz, quando nós vamos em Emmanuel, já no século XX, quando nós vamos estudar a obra de Chico Xavier, através dos codificadores do século XX, nós vamos observar o quê? Que nós já estamos mais maduros para entender como se processa o mundo espiritual. Como funciona o mundo espiritual, que Jesus já havia falado. Jesus trouxe a base, trouxe o alicerce, Jesus entrou na raiz. Porque o Kardec ele também fala isso, que a educação é como uma árvore. A educação é como uma árvore. Você não pode ficar nos galhos e nas folhas. Você tem que ir aonde? Você tem que ir na raiz. Você tem que ir na raiz. E é através da raiz do aprendiz, na raiz da população, na raiz do aprendiz, do aluno, do seu aluno, é na raiz que você vai fazer o quê? Que você vai levar a educação. Essa educação transformadora, essa educação que transforma o homem, que dá asas para o homem, que dá asas tanto na sabedoria quanto no sentimento. E Jesus tira o homem, e Kardec complementa, e Chico traz para nós, através da sabedoria própria dele, dos exemplos, que todos deram seus exemplos. Ninguém veio aqui com teorias. Nós tivemos grandes teorias nas escolas de educação, nos educadores. Na história da educação nós tivemos grandes pedagogistas, tivemos grandes educadores. E todos deram a sua contribuição, e todos que permaneceram, que as suas escolas permaneceram, começando com Jesus, e dali para frente elas foram tomando, e antes de Jesus, com outros, com aqueles que antecederam Jesus, elas foram tomando forma, mas todos deram o quê? Todos deram um exemplo. E é através desse exemplo que você consegue tirar aquele seu aluno da obscuridade, tirar o seu aluno da escuridão mesmo. Junto com o quê? Na reencarnação, junto com a família, junto com a sociedade, porque ela é global. A educação ela é global. A educação nos tira da selvageria. E nós precisamos sair dessa selvageria. Nós precisamos sair desse momento de selvageria que nós vivemos durante um período, do nosso espírito vive durante um período, e depois ele passa, obviamente, ele tem outras abordagens, e ele tem outros caminhos que ele segue. Então é assim que funciona. A educação, Kardec fala que a educação não pode ficar nos galhos da árvore, nos galhos e nas flores. A educação tem que vir na raiz. Essa é a abordagem de Kardec. E Kardec é firme nisso, porque nós temos um educador, nós temos um professor ali, nós temos um educador, nós temos um espírito que foi escolhido para realizar um trabalho, que reencarna e foi escolhido para realizar um trabalho, cercado dos grandes mestres da educação, e traz um trabalho de educação. E coordenado por quem?
coordenado por Jesus, que é o diretor planetário. Então, a cada tempo se fala de uma forma que o entendimento e que a evolução desse espírito permite atender. E nós vamos continuar, nós vamos observar aqui que ele diz o seguinte, ainda, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhe instruções, dizendo: não ireis no caminho dos gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide ante as ovelhas que pereceram da casa de Israel, e pondo-vos a caminho, pregai dizendo que está próximo o reino dos céus. E Kardec faz o seguinte comentário acerca dessa passagem do Evangelho de Mateus. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vidas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrangem toda a humanidade. E foi o que aconteceu, que seguiu por toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias, estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base, tudo ainda estava por fazer, e os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque lhes disse: ide as ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Estas mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, devem procurar prosélitos, primeiramente entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz, nos quais se encontra o germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender, e que mais se aferram ao seu orgulho, quanto mais se der a impressão de valorizar a sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente, do que a um só que é capaz que se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas boa política. A vez deles chegará quando se renderem à opinião geral, de tanto ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor, pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente por si mesmo, e não sob a pressão de uma outra pessoa. Porque as ideias são como as sementes, não podem germinar antes da estação própria, e a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiro as que estão em condições, e evitando perder as outras que se precipitarão. No tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais que dominavam, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. O seu foco se distribui por toda parte e todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado. São uma opinião que se encontra por toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. E não é mais com armas de guerra que se pode combatê-los,
mas com o poder da ideia. E é o que acontece, e é o que Jesus, e é o que a doutrina espírita espera, e o que cada religião espera. É o que cada religião espera. Porque o Emmanuel tem aquela mensagem que ele fala que em cada templo religioso, Jesus está na porta de cada templo religioso. Porque o próprio Kardec não diz que o Espiritismo é a religião salvadora, mas qualquer religião que torna melhor o homem, onde o homem aprende e ele se torna melhor. E tem uma mensagem do Emmanuel que eu já falei aqui, que eu gosto sempre de lembrar, que em cada templo religioso, Jesus está na porta de cada um deles, perguntando a cada um que entra: que buscais? A mensagem se chama: que buscais? Então é uma pergunta que nós devemos nos fazer quando nós entramos no nosso templo religioso, seja ele qual for. O que nós estamos buscando da religião? O que nós buscamos do Espiritismo? O que nós buscamos de todo esse ensinamento, de todo esse aprendizado, de todo esse tempo, de toda essa história da educação, de todo esse trabalho feito pelos Espíritos ao longo de 2000 anos. Ao longo de mais de 2000 anos. Então, Jesus está ali na entrada de cada templo, perguntando para cada uma das pessoas que entram: que buscais? Essa é a mensagem do Emmanuel. Eu acho tão bonita essa mensagem, dá um sentido tão grande à religião e dá um sentido tão grande à nossa vida, porque quando nós entramos a um templo religioso, seja ele qual for, nós estamos buscando alguma coisa. Nós estamos buscando paz, nós estamos buscando fraternidade, nós estamos buscando amor, e uma vez que nós nos perguntamos isso, o que nós estamos buscando quando nós entramos dentro do templo religioso, nós devemos nos perguntar também: e o que eu estou fazendo para que isso seja, para que haja essa introspecção, para que isso entre no meu coração? Porque a educação vai lá na raiz, como diz Allan Kardec, mas nós, da raiz, nós vamos buscar o quê? Nós vamos levar para cima, nós vamos levar para toda a árvore, e é toda essa árvore. Então, essa é a grande... É lógico que eu seria assim, muito pretensioso se eu viesse fazer aqui em 40 minutos, falar em 40 minutos a pedagogia de Jesus. A gente pode encontrar a pedagogia de Jesus em livros, em um monte de livros, mas nós podemos ter certeza disso. Eu seria assim muito pretensioso se eu quisesse falar sobre tudo sobre Jesus nesse pouco tempo. Mas isso é uma coisa que nós podemos buscar, mas nós devemos guardar sempre aquilo que é o paradigma de Jesus. Paradigma. Guardar sempre na nossa mente, que é o quê? A fraternidade universal pela paternidade divina. Nós somos todos filhos de Deus, todos filhos do mesmo Pai. Portanto, nós somos todos irmãos. Não existe um melhor que o outro. Nós somos todos espíritos em evolução. Isso nós devemos guardar. Aí sim o egoísmo afasta do nosso coração. Nós não somos melhores uns que os outros. Nós somos todos iguais. E foi essa o grande paradigma, a grande sacada de Jesus. Aquilo que ele trouxe como mais importante para todos nós. Dentro da sua maneira de ensinar, dentro da sua pedagogia. A fraternidade universal pela paternidade divina. Nós somos todos iguais, nós somos todos filhos de Deus. E ele trouxe as parábolas. Nós temos um livro belíssimo que já estudamos aqui, que são parábolas e ensinamentos de Jesus, do nosso diretor espiritual da casa, do nosso patrono Kaivachuta. Um livro belíssimo que traz um estudo parábola a parábola. Nós temos livros de parábolas para crianças também, para estudar com as crianças.
E é aí que nós vamos começar a entender todo esse trabalho, toda essa pedagogia, toda essa maneira que o mestre, que Jesus, o mestre, trouxe. Como eu falei lá no começo, que está lá no Evangelho de João, que foi o único título que Jesus aceitou, o título de mestre. Quando ele diz, o chamam de bom mestre, e ele responde, bom é o Pai, mas mestre eu sou. E ele aceita o título de mestre, e o grande mestre, que trouxe todo o ensinamento, toda a base, toda a raiz, para que todos os outros educadores pudessem trazer o resto e a humanidade pudesse evoluir. Alguém gostaria de fazer alguma observação, falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, se eu puder responder? Senão a gente pode passar para outra parte dos trabalhos. A coragem da fé. Ah não, os sãos não precisam de médico. É o próximo.